Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós concluiremos, com a graça de Deus, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 22, nós leremos até o 41. João, capítulo 10, versículo 22 ao 41. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares, que nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu e o Pai somos um. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Então aquele a quem o Pai o santificou, enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos ali creram nele. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. As mensagens que estamos todas as quartas-feiras no Evangelho de João, com a graça de Deus, nós encerraremos hoje o capítulo 10 do Evangelho de João. O texto que nós lemos está em João 10, versículo 22 ao versículo 41. Bem, amados irmãos, como o texto aqui, bem fala, Jesus estava passeando no templo. O versículo 23 diz isso. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. No versículo anterior, no versículo 22, diz que era inverno, provavelmente no mês de dezembro, onde tinham as estações das chuvas naquela região.
Jesus estava no templo participando da festa da dedicação. E o que era essa festa? Essa festa comemorava a purificação do templo por Judas Macabeus no ano 165 a.C., depois que o templo foi profanado pelos exércitos romanos sobre a liderança de Antíoco Epifânio. E Jesus está ali. Os judeus comemoravam esta festa, a festa da dedicação. E nesse interim, como diz aí o versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. E perguntam a Jesus, o versículo 24: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Os judeus queriam arrancar de Jesus uma confissão pela qual ele pudesse ser acusado de blasfêmia e em seguida apedrejar a Jesus. Veja o que é que diz aí o versículo 31 ao versículo 33. Jesus vai mostrar aqui no versículo 30, eu e o Pai somos um. Veja o que é que acontece, veja a reação no versículo 31 ao versículo 33, que diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por obras que te apedrejamos, e sim porque blasfêmia, por causa da blasfêmia, melhor dizendo, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas como nós já vimos nos estudos anteriores, o propósito maior de Jesus, pelo qual João escreve aqui no seu evangelho, é para testificar ou para mostrar a divindade de Jesus. Em vários outros momentos, Jesus já tinha falado para os judeus que ele era Deus, mas eles não acreditavam. E Jesus diz: por qual das obras vocês estão tentando me apedrejar? Vê se outro homem, ou qualquer outro homem, realizou as obras que eu realizo, senão Deus? Aí eles vão dizer: não é por causa das obras, porque tu te fazes Deus sendo homem. Mas Jesus responde a ele no versículo 25. Veja o que é que diz aí no versículo 25. João 10, 25. Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus vai nos mostrar aqui, na continuidade aqui do texto, depois de dizer aos judeus que eles não criam, porque eles não eram suas ovelhas, Jesus vai mostrar, vai falar sobre realmente quem são suas ovelhas, e vai mostrar os privilégios que têm as suas ovelhas. Por isso, a nossa mensagem nesta noite tem como tema o seguinte: as ovelhas do bom pastor. Quem são as ovelhas do bom pastor? Quais são os privilégios que essas ovelhas têm ou elas recebem da parte de Deus? Em primeiro lugar, Jesus diz aí no versículo 27, a parte A, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então Jesus mostra aqui o primeiro privilégio que as ovelhas do bom pastor têm ou recebem da parte de Deus, é que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor.
que é Jesus Cristo. E o que Jesus quer dizer com isso? As ovelhas de Jesus Cristo, elas não ouvem a estranhos, não ouvem a voz dos estranhos, mas ouvem a voz do Supremo Pastor. Aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, ouvem as palavras de Cristo. Os que são de Deus, ouvem a voz de Deus. E amados irmãos, amadas irmãs, é interessante nós aqui darmos uma palavra aqui, que essas ovelhas, algumas já ouviram, outras ainda ouvirão, não é? A voz do pastor. Algumas já ouviram e atenderam, outras ainda faltam ouvir e atenderão e crerão na voz do seu pastor. Essas ovelhas que já ouviram foram tocadas por alguma leitura, alguma mensagem das Escrituras, e o Espírito Santo lhes abriu o coração. A mesma coisa também acontecerá com as ovelhas de Cristo que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Elas precisam ouvir a mensagem das Escrituras, as boas novas da salvação. E quem é a ovelha de Jesus Cristo? O Espírito Santo abrirá o entendimento, abrirá o seu coração, e o Espírito Santo plantará a divina semente nesses corações. E aí, ao ouvirem a voz de Cristo, a palavra de Cristo, elas serão regeneradas pelo poder do Espírito Santo, vão atender ao chamado de Jesus Cristo e responderão com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Serão justificadas e serão seladas pelo Espírito Santo. Então, esse privilégio de ouvir a voz do bom pastor não é para todo mundo, é para as ovelhas de Cristo. Quem é ovelha de Cristo ouvirá a voz de Cristo e responderão o seu chamado com arrependimento dos seus pecados e fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo planta a divina semente no coração das ovelhas de Cristo. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo precisa ser proclamado. As ovelhas de Cristo só ouvirão a voz de Cristo pela pregação do Evangelho. Portanto, Jesus mostra aqui para os judeus, não é? Bem claro, eles interpelaram Jesus dizendo: até quando, no versículo 24, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, nos dize francamente. Jesus Cristo, no versículo 25, diz: eu já vos disse, e vocês não me creram. Não é? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, porque as obras que Cristo realiza ou realizou tinha que ser o Messias que estava prometido, e os judeus conheciam e sabiam muito isto que estava escrito lá no Antigo Testamento. Aí no versículo 26, Jesus diz: vocês não credes, porque vocês não são
as minhas ovelhas. Eu sou o Cristo, vocês não creem. Eu já falei para vocês francamente, as obras que eu pratico, que eu realizo em nome do Pai, testificam isto nas Escrituras. Mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, o primeiro privilégio, amados irmãos, nós que já cremos, já nos arrependemos dos nossos pecados, já professamos Cristo pela fé, estamos o seguindo, confessamos Ele. Este é o primeiro privilégio, é de ouvirmos a voz do pastor, entendermos, a palavra é plantada dentro dos nossos corações e daí por diante há uma mudança radical em nossas vidas e começamos a seguir o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho está chamando pecadores ao arrependimento, e só virão as ovelhas de Jesus Cristo. Quem é ovelha não vai poder resistir à voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro privilégio das ovelhas de Cristo é este: as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Mas também, em segundo lugar, a parte B do versículo 27, Jesus vai mostrar o segundo privilégio das ovelhas de Jesus Cristo. É que, versículo 27, parte A, nós lemos, elas ouvem a minha voz, e Jesus vai dizer: eu as conheço. As ovelhas de Jesus Cristo, do bom pastor, são conhecidas por Jesus Cristo. As ovelhas são amadas pelo pastor, são conhecidas, cada uma delas, por Jesus Cristo pessoalmente. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece os que lhe pertencem. Abram aí, 2 Timóteo, não desmarque aí João 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timóteo, Segunda Timóteo 2,19 diz, preste atenção, palavra do apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que selo? Qual é o selo, fundamento de Deus, que vai permanecer sempre? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece as suas ovelhas. Ele conhece cada uma individualmente, pessoalmente. Eu acho interessante aqui Paulo, ele diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Voltando ao ponto anterior que eu falei, as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor, eu falei aqui que elas respondem com arrependimento e fé. E o que é isso? Elas irão se apartar dia após dia de toda injustiça. Por quê? Porque eles agora professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mostrando-nos que o quê? Que as ovelhas de Jesus Cristo, quando ouvem a voz, elas passarão o quê? A professar agora que Jesus é o Senhor da sua vida, e estas se apartarão de toda e qualquer injustiça. As ovelhas de Cristo, não apenas Cristo as conhece, mas elas têm o selo de Cristo nelas. Jesus conhece cada uma pessoalmente, profundamente, amorosamente.
Ele sabe, Ele conhece cada uma pelo seu nome. Mesmo antes de nós nascermos, Jesus já conhece todas as suas ovelhas. Mesmo antes de nós nos convertermos, Ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Se você olhar aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, Jesus vai chamar Simão Pedro. Mas Ele chama Pedro pelo nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Por quê? Porque Ele já sabia que Zaqueu era uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus chama também Natanael, quando Filipe vai apresentá-lo a Jesus Cristo, e diz: de Nazaré pode sair alguma coisa que se preste? E Filipe diz: venha e veja. E quando Natanael vem, diz: Natanael, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael diz: de onde tu me conheces? Ele diz: antes que tu viesse, Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. É assim. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo são conhecidas por Ele. Isso nos mostra, amados irmãos, as ovelhas de Jesus Cristo, nenhuma há de se perder. Antes de nascer, nós já somos amados por Deus. Jesus já nos amava. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha colocado os olhos em cada um de nós que somos ovelhas de Jesus Cristo. Por isso que Ele disse: Ele nos amou primeiro. Por isso é que agora nós o amamos. João vai dizer isso nas suas cartas lá, na primeira carta de João, que ele escreve para os irmãos que estão sofrendo perseguições. E uma coisa interessante, Jesus não nos escolheu porque tínhamos algum mérito, mas por pura e generosa graça da parte dele. Jesus, Ele conhece cada um de nós interiormente. Ele conhece a natureza de cada uma das suas ovelhas. Embora não sejamos iguais, mas Cristo trata cada uma das suas ovelhas diferenciada, mas com o mesmo amor. Jesus conhece as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Ele cuida de cada uma, porque só Ele é quem nos conhece interiormente, e Ele sabe cuidar de ovelhas, porque Ele é chamado o bom pastor, o maravilhoso pastor. Que privilégio sermos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ouvimos, entendemos a voz do chamado de Cristo, né? Somos conhecidas por Ele, mas também terceiro privilégio, essas ovelhas, ao ouvirem, Jesus as conhece, elas seguirão a Jesus Cristo. O versículo 27 é a parte B. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, é o primeiro privilégio. Eu as conheço, é o segundo privilégio, e elas me seguem. As ovelhas de Jesus Cristo, elas ouvem e seguem. O pastor é o seu guia, o pastor é o seu líder. Por isso, nada impede o caminhar das ovelhas de Jesus Cristo, porque elas são guiadas por Ele, elas são lideradas por Jesus Cristo, elas andam na vereda da justiça.
O bom pastor, ele vai adiante das suas ovelhas. Ele vai à nossa frente. E como diz as Escrituras, ele prepara-nos pastos verdes. Ele leva-nos às águas tranquilas, mesmo em qualquer situação adversa que venhamos enfrentar. Ele prepara pastos verdes, ele nos leva às águas tranquilas, ele atravessa conosco o vale da sombra da morte, prepara para nós uma mesa no deserto, e ainda unge a nossa cabeça com óleo e faz o cálice transbordar de alegria cada vez mais em nossas vidas. Que privilégio são aqueles que ouvem a voz do pastor, entendem que são conhecidas por Jesus Cristo, Jesus as conhece, e também seguem a Jesus Cristo. Assim éramos nós. Muitos foram criados já lá foram criados num lar evangélico, graças a Deus. Mas muitos dos que estão aqui viviam perdidos aí no mundo. Ouviram a voz do Evangelho. Cristo falou aos seus corações. O poder do Evangelho transformou a sua vida. Deus lhes concedeu arrependimento para a vida. Eles se arrependeram dos seus pecados, se converteram dos seus caminhos maus, e agora passaram a seguir a esse maravilhoso pastor. Que privilégio! É o maior privilégio que qualquer ser humano pode receber da parte de Deus. É ser ovelha de Jesus Cristo. Mas também há um quarto e há o quinto também privilégio. O quarto privilégio está aí no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O quarto privilégio que as ovelhas de Jesus Cristo recebem é que elas recebem a vida eterna já no presente. Elas não receberão a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna, amados, que as ovelhas recebem, é uma oferta da graça de Deus. É um presente concedido pelo bom pastor. É um privilégio que ele nos dá, mostrando-nos que o quê? As bênçãos das ovelhas de Cristo não são apenas terrenas, mas também celestiais. Não são apenas temporais, são eternas. Não são apenas agora, mas também para a eternidade. Não pode ser interrompida, não pode ser perdida, do contrário, não seria eterna. Aqui é uma contradição muito grande. Muitas pessoas dizem que as ovelhas de Cristo, muitos cristãos, até bem intencionados, dizem que as ovelhas de Cristo perdem a vida eterna, ou podem perder a vida eterna. Não perdem a vida eterna, porque quem conquistou para elas foi Cristo, não foi por obras, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu lhes dou a vida eterna. Se Jesus Cristo diz que nos dá a vida eterna, não pode ser interrompida, não pode ser perdida, senão deixaria de ser eterna. As ovelhas de Cristo são aquelas que nasceram de novo, se tornaram novas criaturas, nasceram de cima, do alto,
Seus nomes estão arrolados no livro da vida, não podem ser riscados. Pertencem agora ao rebanho de Deus, estão no aprisco de Deus, foram eleitas desde a eternidade, na mente e nos decretos de Deus, elas já estão no céu. É um já, ainda não, é só uma questão de tempo. Cristo já está nos preparando para desfrutarmos das glórias eternas. E essa vida eterna nós já desfrutamos aqui no presente. Por isso nós estamos aqui cultuando a Deus. Por isso nós estamos nos santificando cada vez mais na palavra. A oração que Jesus faz a Deus pelas suas ovelhas, lá em João 17, ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Porque as ovelhas de Cristo, elas buscam cada vez mais santificação. E o que é santificação? Santificação é separação de tudo aquilo que desagrada a Deus. A palavra santo quer dizer separado. E santificação, separação. As ovelhas de Cristo estão se separando dia após dia daquilo que não glorifica a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Estão buscando e fazendo sempre a vontade do seu pastor. A vida eterna é uma dádiva divina, é um presente da graça de Deus. Ela é gratuita, mas não barata. A graça de Deus veio-nos por intermédio de Jesus Cristo e custou um alto preço para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o Senhor nos dá a vida eterna e Ele não a toma mais de volta. Ele dá a vida eterna às suas ovelhas. Ele não toma mais de volta, porque Ele quem conquistou para nós que somos suas ovelhas. As ovelhas de Cristo têm esse privilégio, não perdem mais a sua salvação, não perdem mais a vida eterna, porque quem nos garante isto é o nosso supremo pastor Jesus Cristo. O homem jamais pode ser salvo porque pratica as boas obras. As boas obras que nós devemos praticar como ovelhas de Jesus Cristo são as evidências que nós agora somos salvos, mas nós não somos salvos pelas obras. As obras, as boas obras, testificam que nós agora somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para todas as boas obras, como diz lá Paulo, capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Nós somos feitos criaturas para as boas obras, feitas agora em Cristo Jesus. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda e boa obra. Então, as boas obras evidenciam que agora nós somos o quê? Ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois estamos fazendo e buscando fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós já vimos 4 privilégios das ovelhas do bom pastor. Elas ouvem a voz do bom pastor, elas são conhecidas pelo pastor, elas seguem o bom pastor, elas recebem a vida eterna por intermédio do bom pastor. Mas em quinto e último privilégio das ovelhas de Jesus Cristo, está aí no versículo 29, né? Do capítulo 10. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém as pode
arrebatar. E o que é isso? Nós recebemos esse privilégio. Deus nos dá a segurança eterna da nossa salvação. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha que privilégio. E o que foi que Deus deu a Jesus Cristo? As suas ovelhas. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. As ovelhas de Jesus Cristo é maior do que tudo para o Pai. E da mão do Pai ninguém pode as arrebatar. Que palavra maravilhosa, amados. O Pai e o Filho garantem às ovelhas a segurança eterna da salvação. O Pai e o Filho é quem garante. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E está nas mãos do meu Pai. Ninguém pode as arrebatar da mão do meu Pai. As ovelhas de Cristo jamais perecem ou perecerão. Elas são uma dádiva do Deus Pai, que deu ao Deus Filho. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. É o bem mais precioso de Jesus, são as suas ovelhas. São a herança particular de Jesus. E eu fico ainda olhando a pessoas que duvidam ainda que podem perder a salvação. É Cristo que está garantindo, nos dando essa segurança. E a Bíblia ela é bem clara, lá em Deuteronômio no 29:29, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso o Senhor prometendo não o fará? Cristo não é homem para mentir. A nossa garantia de salvação ou da vida eterna não está baseada nos nossos méritos, nem na nossa força. A segurança da salvação não tem alicerce em nós mesmos, mas na promessa daquele que não pode falhar. Jesus Cristo nunca falhou, nem nunca falhará. Então, a nossa âncora, o nosso descanso, a nossa segurança é o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Nele está a nossa certeza. Ele é a âncora da nossa esperança. Por isso que é a fé em Jesus. É o meio, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. É um dom, é um presente de Deus. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo fez isso por nós. Deus nos proporciona a fé em Jesus Cristo. É um dom de Deus, é um presente que Deus dá para as suas ovelhas. Jesus, Ele é a nossa âncora da nossa esperança. Nossa segurança, ela é absoluta. Nossa salvação tem sua base e tem a sua consumação. Quando Cristo voltar, nos levará de uma vez por toda para Ele.
Os que partirem antes da vinda de Cristo já desfrutam. Muitos cristãos já estão desfrutando da glória eterna. Vão para os seios de Abraão, que é a figura do Pai. Mas aqueles que estiverem vivos, quando Jesus Cristo voltar, diz as Escrituras, serão arrebatados e transformados num abrir e piscar de olhos. E estarão juntos com o Senhor lá nos céus. É fé. Essa palavra tão pequena, 2 letras, mas de uma profundidade tremenda. Fé. Fé em Cristo. Fé na palavra de Cristo. Fé nas promessas de Deus. Jesus diz aqui que da mão do Pai ninguém pode arrebatar suas ovelhas. Por quê? Ele e o Pai são um. Está aí no versículo 30. Eu e o Pai somos um. Estamos seguros nas mãos do Pai e do Deus Filho. Temos a Trindade como garantia da nossa eterna salvação. Por isso que a ovelha de Jesus Cristo, ela jamais perderá ou pode perder a sua salvação ou a sua vida eterna. Sabe por quê? Não é por méritos, mas nós estamos escondidos em Cristo. Colossenses, veja o que é que diz, capítulo 3, versículo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Colossenses 3, versículo 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Que ressurreição é essa? É a espiritual. Você nasceu do alto. Você recebeu uma nova vida. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha, quem é nascido de Deus, quem é ressuscitado espiritualmente, ele vive ou viverá o resto da sua vida, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Aí ele continua, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Morrestes para quê? Para as coisas que anteriormente vocês viviam, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha a promessa: quando Cristo, que é a nossa vida, olha quem é a nossa vida eterna, é Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa promessa não vai falhar. Essa promessa foi feita por Deus Pai, por Deus Filho. Estamos seguros. A Trindade Santa nos dá garantia eterna da nossa salvação. E Paulo também lá em Efésios, no capítulo 1, diz que as ovelhas de Cristo estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos nas mãos daquele que assenta no alto e sublime trono. As ovelhas de Jesus Cristo estão nas mãos daquele que governa os céus e a terra. Quantos privilégios, amados?
as ovelhas de Cristo têm. Ouvem, são conhecidas, seguem a Jesus Cristo, recebem a vida eterna, recebem a garantia da vida eterna. Por isso que Jesus, de forma clara e profunda, ele destaca aqui nesse texto sua relação profunda com o Pai, deixando claro aos olhos daqueles judeus incrédulos sua inegável divindade. Ele é o Filho de Deus. E Jesus conclui o seu discurso provando de 3 formas claras que Ele é Deus, Ele é divino, Ele é o Deus Filho. Como é que Ele prova isso? De 3 formas. É o que nós iremos concluir agora a mensagem desta noite. Ele vai provar de forma clara pela sua natureza, pelas suas obras e pelas Escrituras. Veja o que é que diz aí, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Jesus mostra aqui que Ele é divino igual ao Pai pela sua natureza. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse que Ele e o Pai são um, né? Ele estava dizendo que Ele era da mesma essência que o Pai. Ele é Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, a mesma essência do Pai. O Filho tem a mesma essência, a mesma divindade. E os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Ele prova a sua divindade pela sua natureza, coigual, coeterno, consubstancial, igual ao Pai, a mesma essência, a mesma substância do Pai. Cristo é também Deus Filho. Mas também ele vai provar também no versículo 31 ao 33, pelas obras que ele realizou ou que ele realizava. Versículo 31 e ao 33, novamente pegaram os judeus em pedra para lhes atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhe Jesus: não é por obras que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus Cristo, no versículo 37 e 38, veja o que é que diz: olha, se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se eu faço, não me credes. Crede pelo menos nas obras. Jesus está dizendo: é interessante, se eu não realizasse as obras que só o Pai pode realizar, vocês não creriam que eu sou igual ao Pai. Como eu realizo as obras do Pai, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus prova aqui a sua divindade pela sua natureza, ele é igual ao Pai, pelas suas obras que ele realizou e continua realizando, e pelas as Escrituras. Versículo 34 e o 35. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses, sois juízes. Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Então Jesus estava se dirigindo àqueles homens que poderiam julgar e testificar que ele era Deus, mas esses homens não estavam fazendo isso.
Jesus realizou as obras, eles não creram. Se Jesus não realizasse, eles também não creriam. Eu estou provando para vocês. Vocês são deuses. Me julguem pelas Escrituras, se isso não é verdade. Então eles ficaram calados. Jesus lança aqui a mão das Escrituras para selar o seu argumento de que não está blasfemando ao ser apresentado como Filho de Deus. Jesus não estava blasfemando. Os judeus disseram que ele estava blasfemando. Mas Jesus prova pela sua essência, pelas suas obras e pelas Escrituras, que ele é divino, ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, co-igual a Deus, co-eterno, co-substancial, consubstancial igual a Deus. Então, amados, você ou nós que fazemos parte do aprisco, já estamos no aprisco do Senhor, já fazemos parte do rebanho de Cristo, nós somos as pessoas mais privilegiadas deste mundo. Jesus ainda está chamando outras ovelhas que ainda não ouviram, e talvez muitas pessoas estejam me ouvindo esta palavra, e Jesus está fazendo um chamado para você. Talvez você seja uma ovelha que está perdida, mas nunca ouviu a voz do bom pastor. E Jesus está lhe chamando. Se você crê que Ele é Senhor, crê que Ele é o único suficiente Salvador, que você não pode ser salvo pelas suas obras, mas que você confia apenas naquilo que Cristo fez ali, na cruz do Calvário, e através daquele sacrifício, você deposita toda a sua fé tão somente no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, você está demonstrando que é uma ovelha de Jesus Cristo, porque é Cristo quem lhe deu, ou melhor, foi Cristo quem lhe deu este entendimento, porque quando ele fala através das Escrituras. Por isso que Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que vai ouvir a voz dele? Através da palavra de Deus, porque Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne. Então, quando alguém ouve, crê na palavra de Deus, está crendo na palavra de Cristo, está ouvindo a voz de Cristo. Então, elas são conhecidas de Jesus. Jesus vai dar uma oportunidade, vai enviar alguém para pregar a mensagem para você, você vai crer e você vai passar a seguir e vai professar Cristo através do arrependimento, da conversão e da fé que agora em diante você vai depositar tão somente em Jesus Cristo. Então, amados, esta é a mensagem de Deus para todos nós nesta noite. Aqueles que já são ovelhas, é motivo de alegria. Aqueles que ainda não professaram, não tomaram essa decisão por Cristo, Cristo está chamando. E quem é ovelha, certamente ouvirá a voz do Supremo Pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos e que Deus continue derramando sua graça sobre as nossas vidas, sobre as suas ovelhas e sobre o aprisco do Senhor, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém.